Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre alguns macetes que eu queria ter conhecido no OBMF antes, né? O título do vídeo, né? E aí vamos para a nossa segunda parte, né? E antes eu queria perguntar para vocês, gente, vocês já realmente pensaram que precisa resolver a questão inteira para você descobrir a resposta? Né? E nessa questão aqui que eu vim apresentar para vocês, eu consegui eliminar várias alternativas sem precisar fazer nenhuma conta. Né? E hoje eu quero mostrar para vocês como é que vocês usam esse macete, né? Sem pensar muito. Em menos de 10 segundos a questão está resolvida. E nem é brincadeira não, tá? É um macete muito útil, né? Funciona em diversas questões, eu já vi em diversas questões. Né? Geralmente não. Geralmente não, né? Com certeza isso não funciona na segunda fase, mas caso você queira aumentar suas chances de passar na primeira fase, é, é, é presumível que você utilize. Né? Então, hoje, né, vamos mais um vídeo, né, do nosso método Pi. Né? Na parte 1 a gente viu as técnicas de suposição de alternativa, né? E hoje a gente vai aprender esse macete que é a eliminação de alternativas impossíveis. Né? Porque muitas vezes a gente nem precisa resolver a questão por inteiro, né? A gente só precisa observar algumas propriedades da questão, né, para descartar respostas erradas. Ou seja, antes da gente resolver qualquer questão, a gente tem que fazer uma pergunta. Será que existe alguma alternativa que claramente não pode ser a resposta? Por exemplo, eu tenho um número negativo de pessoas, eu tenho uma probabilidade maior que uma área negativa, um resultado incompatível com o enunciado, entende? Então a gente sempre tem que procurar por esses sinais da questão, entendeu? Então, é, a gente vai, né, apresentar essa questão para vocês aqui e a gente vai analisar. Só que antes da gente sair fazendo contas, a gente vai olhar primeiro as alternativas, né? Aí, vamos lá. É, Vamos eliminar aqui algumas alternativas. Vamos ler a questão primeiro, né? Vamos anotar o que é importante aqui. A pista de corrida da figura tem 6 km de comprimento. Mário e João partiram do ponto P, correndo em sentidos contrários, né? E Mário correu 8 km e parou para descansar, enquanto João correu 15 km e também parou. Qual é a menor distância ao longo da pista que João deve andar até o ponto em que Mário parou? Ó, primeiramente no enunciado, vocês têm que entender o seguinte. Isso aqui, João, tanto faz isso aqui ser João ou Mário, tá? Porque ambos vão estar em uma distância equivalente, tá? Então, tanto faz aqui ser João ou Mário, ou aqui ser João ou aqui ser Mário, tanto faz, certo? Porque, pensa em dois quadrados iguais. Não tá tão igual assim, né? Ou duas circunferências iguais, tanto faz, né? Esses dois quadrados aqui sobrepostos, eles ocupam a mesma área. Cada um ocupa a mesma área do outro, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui, supondo que isso aqui seja 50, isso aqui também é 50 do quadrado. Isso aqui também é 50. Né? Supondo que eu peguei a metade. Ou seja, para qualquer quadrado, né, se eles forem iguais, a relação vai ser a mesma. Então, né, seria basicamente isso. Mas a gente não vai adentrar tão profundamente. A gente vai focar em eliminar as alternativas. Aí, qual é a menor distância que o João deve andar até o ponto em que Mário parou? Pessoal, 0 km, eu acho que isso não faz sequer sentido, né? Eu acho que isso não faria sentido na questão você marcar 0 km, né? Então aqui você já elimina uma alternativa, né? Letra A. Por que 0 km? Porque, bem, não faria sentido, né? 0 km, sendo que a questão está pedindo algo que Mário, né, fez. Entretanto, vocês têm que se atentar, né? Vocês nem sempre podem usar essa técnica. Claro, vocês têm que prestar atenção, né, quando vocês forem usar, né? Em 2026, na prova do nível 2, teve uma questão que era justamente o que você mais achava que não era caso você chutasse, que era nenhum.
né? Era nenhum ônibus, era uma questão sobre ônibus, né? Mas era justamente nenhum, algo que geralmente a UBMF não coloca. Então pode ser que esse padrão mude, mas ainda assim funciona, né? Ainda assim funciona a questão de eliminatória. E 4, né? Vamos pensar, extremistas, a gente, né, geralmente exclui, né? E aí sobraria pra gente essas 3 aqui, beleza? E dessas 3 aqui você teria um sobre 3 chance de acertar, né? Aí, pessoal, percebe, sobrou 3 alternativas. E aí a gente economizou um trabalho enorme, né? A gente economiza um trabalho muito grande. Por isso que eliminar uma alternativa é tão valioso quanto encontrar a correta, né? Por exemplo, né, é, eu, eu só quero entender qual dessas alternativas então agora me satisfazem. Porque agora o meu cérebro consegue trabalhar menor. Perdão. Meu cérebro consegue trabalhar melhor, né? Então percebam que isso é algo que vai ajudar vocês, né? Claro, não chutem. Só chutem em último caso, né? Se você realmente não consegue resolver a questão, entendeu? Claro, não chute na canguru, mas na UBMAP você pode chutar, mas não é recomendado. O recomendado é que você realmente entenda a questão, porque às vezes tem questões simples, se você dedicar uns 3 minutos na questão, você resolve, né? Então não é algo tão complicado, tá, pessoal? Né? Um terço seria 0,333 irmãos Clash, né? Chance de acertar, beleza? Seria basicamente essa a sua chance de acertar se você chutasse, né? Então, a menor distância ao longo da pista que o João deve andar, pensa assim, cara. Agora resolvendo a questão, né? Aqui a gente já discutiu o primeiro parâmetro, que era justamente a questão de eliminatória, né? E aqui a gente encerra sobre caso você quisesse chutar e a gente começa caso você quisesse resolver realmente a questão. Bem, vamos pensar assim, 6 km é o total da pista, né? 6 km. E o Mário ele correu 8, ou seja, 6 km mais 2. Então ele correu uma pista mais 2 km, né? Espero que vocês consigam entender isso, né? E o João, ele correu o quê? Ele correu 6 km, mais 6 km, mais 3 km. Não é isso? Ele correu isso, da pista, né? Se a gente fosse decompor aqui. Aí pensa só, de 2 para 3, qual é a diferença? 1, né? Ou seja, 1 km, né, é o que a gente quer, né? Então, só de perceber isso aqui já dá uma ajuda enorme, né? Ou você poderia até tentar fazer isso aqui, que eu não recomendo vocês fazerem, tá? Porque não tem nenhuma lógica, né? Vocês colocariam 2 mais 2, né? Daria... Ai, meu Deus. Dá até medo de fazer isso aqui, né? Mas daria 7, aí você já perceberia, um número ímpar, não é um número par. Aí você excluiria logo a alternativa C. Aí sobraria para você só a B e a D, entendeu? Aí você ficaria entre essas daí, né? Aí, bem, por isso, né? Ou você poderia fazer de uma forma até mais rápida, né? 15 menos 8, né? Que daria 7. Aí você pensará, 7 é o quê? 7 é igual a 6 mais 1. E esse 1 aqui é a nossa resposta. Tipo, andar uma pista e 1 km, entendeu? É mais ou menos essa a lógica, né? Ou seja, para o seu cérebro trabalhar menor, né? Se o cérebro trabalhar menor, seria isso. Aí, vamos pensar no seguinte caso aqui. Aí você tá lá no final da prova, e você terminou várias questões e algumas ficaram, né? Sempre fica. E aí dessas questões, vai ter algumas que você vai conseguir responder e outras você não vai conseguir responder. E essas que você vai conseguir responder quando você pensar, são as questões que você deixou lá no começo para trás, entendeu? As questões que você marcou como sendo difíceis ou que você disse que exigiriam um pouco mais de tempo, né? Isso aqui é uma questão fácil, não exige tanto tempo assim, mas se você fosse resolver realmente, não seria tão custoso, né? Então, assim,
É uma técnica que funciona na maioria dos casos, né? Mas depende bastante da questão que você pegar, né? Mas funciona nível 1, nível 2, nível 3, né? No nível 3 até em funções, né? Por exemplo, você sabe que é uma função afim, você sabe que essa função tem uma parábola, você sabe que essa função não tem relação com uma função quadrada, né? Então isso aí ajuda bastante, né? Então, né, foi isso o vídeo, né? Então, bem, se esse macete te ajudou, né, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas, né? E na parte 3 a gente vai aprender uma técnica muito mais usada, né, tanto por mim quanto por outros medalhistas da OBMAP, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? Espero que tenha sido uma boa didática para vocês, né? E vejo vocês na próxima. Até mais, né? Aliás, esqueci de dar um aviso aqui. Os próximos vídeos de análise combinatória, eu vou ter que postar eles na terça-feira. Ou seja, esse dia, hoje, eu tive que postar esse vídeo para vocês justamente não ficarem sem vídeo, né? E amanhã, hoje, não vai ter vídeo de combinatória. Na data que eu tô gravando esse vídeo, dia 22/6, não vai ter vídeo de combinatória, tá? Talvez, né? Só um talvezinho mesmo. Mas eu vou postar mesmo só amanhã os vídeos de combinatória, né? A continuação do nosso capítulo 7, né? A playlist já tá ficando boa, né? Já tem algumas visualizações, né? Já tem algumas pessoas assistindo, né? Então, bem, era só isso mesmo, né? Espero que tenham gostado, né? Espero encarecidamente que todos fiquem bem e até a próxima.